Senhor, eu clamo a Ti, Deus, por todos os pedidos de orações e os meus, Deus, que vão ser levantados ao Senhor nessa noite de sexta-feira, Pai. Senhor Deus, se nos falta fé, Pai, como diz Tiago, Senhor, eu clamo para que a nossa fé aumente, Pai, porque nós temos um Deus poderoso, cheio de autoridade para que com uma ordem as coisas das nossas vidas se transformem, Deus. E eu clamo, Deus, dá ordem, Senhor, para que as coisas, Deus, que nós pedimos a Ti, com fé sabendo da Sua autoridade, venha acontecer no nosso lar. Venha acontecer, Deus, no nosso trabalho e no nosso ministério, Pai. Na nossa igreja, Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai. Clamo ao Senhor pelos pedidos de orações em relação à cura levantados nessa casa. Que o Senhor, Deus, visite, assim como o centurião que creu na autoridade do Senhor, falando, não precisa o Senhor ir, porque se o Senhor der uma ordem, vai acontecer, Deus. Então eu clamo ao Senhor, vá de encontro com os pedidos de oração em relação à cura que estão sendo levantados aqui, Senhor, nessa sexta-feira. E que já foram pedidos também, Deus, nos outros dias, Pai. Nós oramos numa só voz, Deus, como igreja do Senhor, como noiva, Senhor Deus, que sabe que aquilo que nós pedimos no nome de Jesus, Deus, assim o Senhor faria. Também peço, Senhor Deus, pelos próximos trabalhos que nós vamos ter aqui nessa igreja, o aniversário do nosso ministério, que o Senhor já comece a preparar o coração da sua igreja, Deus, de cada irmão, abrindo e quebrantando, Deus, para receber a palavra do Senhor que há de ser ministrada nesses dias. Que toda a execução, Senhor Deus, que toda a organização, Deus, dos trabalhos que vão acontecer, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, cuidar de cada situação. Senhor Deus, nós vamos ter brevemente aqui no nosso ministério uma consagração de homens, Deus, amanhã cedo. Eu clamo ao Senhor, Deus, que os homens do nosso ministério venham com o coração aberto. Peço pelo preleitor, Deus, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas amanhã, Pai. Usa ele sem medida, para como já foi profetizado aqui no culto de domingo, Deus, que os homens dessa igreja sejam homens fortes, chefes de família, Pai. É esse o pedido de oração, Senhor Deus, em relação a esse trabalho. Aumenta a nossa comunhão, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, o trabalho de casais que vai acontecer no mês de novembro, Senhor, seja uma bênção. Restaura, Senhor Deus, os casamentos através desse trabalho, Pai. Cuida de cada um dos irmãos que participa desse ministério e também do casamento deles, Pai. Que o casamento deles, o relacionamento deles, seja uma testemunha viva da santa obra do Senhor, Pai. Ó, Senhor Deus, também intercedo, Senhor, junto com a igreja, pelo ministério infantil, Senhor Deus, pelas irmãs que são ali, as irmãs que se dedicam a cuidar dos filhos dos irmãos da igreja, Pai. Honra essas irmãs, Pai. Dê ideias santas do Senhor. Sabe, Espírito Santo de Deus, traz algo novo, Senhor Deus, para a pastora Sheila, Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, visita ela e fala com ela, Senhor Deus, sobre os projetos que o Senhor tem para as crianças da nossa igreja. Porque, Senhor Deus, elas são nada mais do que sementes do Senhor, a qual nós estamos regando, Pai. Guarda essas crianças, Deus, de todo mal, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, eu clamo como um pai, porque eu tenho 2 filhos em casa, Senhor. Guarda as nossas crianças, Deus, mas também que nós possamos ser canal de bênção para essas crianças, Deus. Que nós não possamos também, Senhor Deus, sermos negligentes e jogarmos a responsabilidade só no ministério infantil, Pai. Que nós façamos a nossa parte na nossa casa, Deus. Em nome de Jesus também, Pai, eu intercedo pelo ministério de jovens da nossa igreja, pedindo por mim, pela minha esposa, pelo Rafael, pela Grazi, por cada um dos jovens da nossa igreja. Guarda o coração deles, Pai.
Guarda e protege, Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor visite eles, que o Senhor use, Senhor Deus, os homens de fé que rodeiam a vida deles, Pai, aqui desse ministério, de qualquer lugar que eles passarem, Senhor, para ministrar ao coração deles, para que eles não desanimem, Senhor Deus, da caminhada contigo, Senhor. Peço pelo ministério de louvor da nossa igreja, Pai. O Senhor já tem falado com a pastora Ivone sobre as coisas que têm acontecido, mas eu clamo, Senhor Deus, junto com a igreja, pelo ministério de louvor, pelos adoradores dessa casa, Pai. Pelas pessoas que se empenham, Senhor, a ensaiar, para nos ajudar a levantar ao Senhor um louvor, Deus. Um louvor que se achegue aí no trono, Pai. E o Senhor se alegre da oração e do clamor dessa casa, Pai. Senhor Deus, também peço pelo ministério de mulheres dessa igreja, Pai. Fortalece, Senhor Deus, as irmãs dessa casa. E continua usando, Deus, porque elas são referência para todos nós, Pai. Eu clamo ao Senhor por cada irmã, Senhor Deus. Para as irmãs que, Senhor Deus, têm clamado pelos seus esposos, que têm clamado pelos seus filhos, Pai. Escuta o clamor dessas irmãs e que o testemunho delas resgate os maridos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ser igreja com os meus irmãos. E clamo, Deus, mais uma vez eu clamo, faça de acordo com a nossa fé. E se nós não estivermos tendo fé o suficiente, aumenta a nossa fé, Pai. Damos toda a autoridade ao Senhor. Cuida dos nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Ivone. Senhor Deus, honra o trabalho das mãos deles, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, guarda o coração dos nossos pastores. Ó Senhor Deus, nós não sabemos 1/3 da porção do fardo que eles carregam, Pai. Mas, Senhor Deus, anima o nosso coração, de toda a membresia da igreja, Pai, a fazer o que o Senhor fez, de lavarmos os pés dos outros, Deus, para ser o suporte dos nossos pastores, Pai. Em o nome de Jesus, transforma o nosso coração, para sermos auxiliadores, Deus, desse ministério que o Senhor levantou há muitos anos atrás, brevemente há 30 anos, Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dar um recado? Dá um recado também. Tá bom. Irmãos, pastor Marcelo pediu para mim dar um recado para vocês de um trabalho de oração que nós vamos iniciar a partir de domingo. Em cada uma das áreas da nossa igreja, mulheres, casais, homens, jovens e ministério infantil, o pastor Marcelo preparou uma escala a qual a cada dia um irmão desse ministério envie uma oração no grupo da igreja de 1 minuto, 2 minutos, para que nós possamos passar por um processo de clamor, para que o Senhor haja e fale conosco de maneira poderosa no nosso aniversário de 30 anos. Rafa, não sei se você sabia, mas agora você está sabendo. E nós precisamos organizar os jovens para que cada um, de acordo com a escala que o pastor passou, possa enviar uma oração. Vocês que são líderes de ministério, também se organizem com os irmãos para poder participar desse período de oração. A gente sabe que será uma mensagem por WhatsApp, mas no seu período de devocional, nas orações de terça-feira, vem clamar para que o Senhor fale grandemente conosco nesses 3 dias de aniversário, tá bom? Outro aviso também é que amanhã nós vamos ter um período de consagração com os homens da igreja. Vai ser às 9 da manhã, né, pastor? Vai ter início às 9 da manhã. Tem a imagem, meninos, para colocar aqui? A partir das 8h30. Quem vai ministrar vai ser o pastor Edson, da igreja Coerp. Como nós já clamamos aqui, que Deus já possa estar ministrando ao coração dele para trazer uma palavra poderosa para nós amanhã.
após, traz um amigo, é verdade. Traz um amigo para ouvir a palavra do Senhor, ser edificado também, para que Deus levante homens fortes no nosso ministério. Outro aviso também que nós temos, tem mais algum, meninos, que eu talvez estou esquecendo aí? A feijoada, irmãos, o pastor Marcelo já avisou no grupo, nós vamos dar uma pausa na feijoada, tá bom? Qualquer novidade, tendo alguma atualização, nós informamos os irmãos, mas por enquanto, adiado a feijoada. Domingo, culto da família, às 18 horas. Então vem, traz a família e, se possível, traz outra família também, para que todas as famílias sejam edificadas. Amanhã também, irmãos, eu sei que tem o Miguel lá em cima, tem o abençoado, mas temos também o estudo com jovens amanhã na casa do Rafa, às 18 horas, tá bom? Leva um pratinho, nós vamos ler um pouco da palavra e compartilhar lá. São esses os avisos, tá bom? Guarda aí na sua cabeça, no seu coração, e vamos ser cooperadores em tudo, tá? Bom, não vai dar tempo de dar uma oportunidade, irmãos. Nós vamos chamar a preleitura da noite a irmã Aline. Vem cá, irmã Aline. Glória a Deus. À vontade. Irmãos, vamos ficar de pé para orar pela irmã Aline? Amém? Estende as suas mãos para cá. Vamos clamar para que o Senhor use a vida dela grandemente. Estamos ansiosos para ouvir o que o Senhor tem para falar através de você, Aline. Bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento ao coração da Aline, Pai. Todos nós estamos sedentos por ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através da vida dela, Senhor. Deixa os nossos ouvidos atentos, Deus. O nosso coração aberto. Se tem algo no nosso coração que precisa ser quebrantado, Pai, quebra, Senhor, nessa sexta-feira, para que nós possamos receber a Sua palavra, Pai. Usa ela, Espírito Santo, sem medidas e sem limites. Estamos ansiosos, Deus, por ouvir a Sua palavra através da vida da Aline. Em nome de Jesus, amém. Aplaudo ao Senhor pela vida da Aline. Pai, Senhor, igreja, podem se sentar. Queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias em 1 Coríntios. O capítulo é 1 e o versículo é o 27. 1 Coríntios 1, versículo 27. Amém? A palavra do Senhor diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que não é nada, para reduzir a nada o que é. Amém? Glória a Deus por esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor. Eu cheguei aqui e falei: pastor, ora por mim, que eu estou meio insegura hoje. Mas Deus é misericordioso, né? Ele derrama graça sobre as nossas vidas, porque eu não tenho nada a oferecer, né? Mas eu quero ser um canal de bênção para vocês nessa noite, amém? O tema dessa noite, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, é sobre o improvável. Quando nós ouvimos o termo improvável, o que vem à nossa mente? A gente já pensa logo em algo, ou até mesmo uma pessoa que dificilmente dará certo, certo? Ou alguém que está à beira do fim, à beira da morte, né? O incerto, ou até mesmo o impossível. E mediante a palavra de Deus, nós conhecemos inúmeras histórias de pessoas improváveis, que estavam ali beirando a morte, e o Senhor transformou a vida deles e usou ele como canal de bênção, ou sobre a vida da família, ou até mesmo sobre a vida do povo de Deus, né? E aí, a história que Deus colocou no meu coração, e gente, eu passei a semana inteira meditando nessa história e pensando nesse personagem, é a vida de Moisés.
Moisés, a gente sabe da grandiosidade, né, que foi a vida dele, a história, a maneira que Deus usou ele. Mas quando a gente olha para o comecinho da história de Moisés, a gente vê que é uma história improvável. Vamos lá para o livro de Êxodo e nós vamos ver qual era a sentença de Moisés antes mesmo dele nascer. Êxodo, capítulo 1, o versículo é o 15. A época em que Moisés nasceu, o povo, ele vivia uma opressão no Egito. O Egito, ele estava sob o domínio de um novo rei, que observando, via que os israelitas, eles geravam muitos filhos. E aquilo se tornou uma ameaça para o povo egípcio. Por quê? Porque quanto mais eles se reproduziam, mais fortes eles poderiam ficar, caso se aliassem com uns inimigos e fossem contra os egípcios. O que aquele rei fez? Ele falou, vamos armar algo para que a gente paralise esse povo. Então, ele esquematizou com seus homens de aumentar a escravidão. E aí, quanto mais aumentava a escravidão, mais aquele povo trabalhava e mais aquele povo se reproduzia. E aí ele falou, não, vamos ter que usar outra tática. Chamou as 2 parteiras da época e ordenou que todos os meninos que nascessem, elas dessem um fim neles. As meninas podiam viver, mas os meninos não, porque eles representavam força para aquele povo. Só que aquelas parteiras eram mulheres tementes a Deus. E elas não obedeceram o mandato daquele rei. O que elas fizeram? Elas fizeram de desentendida. Tanto que quando ele foi cobrar, né, por que ela estava deixando os meninos sobreviverem, elas deram desculpa, né, de que as israelitas elas são muito boas na hora do parto. Quando a gente chega lá, os meninos já nasceram e a gente não podia fazer nada. E Deus olhou para essas mulheres, né? Deus abençoou a vida dessas mulheres. E aí o rei foi para uma outra estratégia. E a estratégia era, quem encontrasse com um bebê menino, deveria pegar aquele bebê e jogar no rio. Gente, olha o cenário de Moisés. A mãe de Moisés estava lá para ter o seu filho e tudo ao redor era morte, porque todos os meninos daquela época estavam sentenciados à morte. Mas Deus já tinha um plano na vida de Moisés. Desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha algo preparado para Moisés. E aí, o que a mãe de Moisés fez? Assim que ela deu à luz, ela escondeu o seu filho. Durante 3 meses, ela conseguiu esconder. Ela cuidou dele. Quando viu que ele estava maiorzinho, de repente, corria mais risco, ela preparou um cesto e colocou à beira do rio. Gente, mais uma situação improvável na vida de Moisés, concorda? Qual é a probabilidade de um bebê de 3 meses sobreviver na beira de um rio sozinho? Mas, como eu disse, Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. E aí a história discorre aí com o Moisés sendo resgatado pela filha de Faraó. Deus interviu grandemente na história dele, que fez com que ele voltasse para sua mãe, né? Deus deu estratégias ali, fez com que ele voltasse para sua mãe tivesse o prazer de amamentá-lo, de cuidar dele, e quando ele tivesse maior, ele voltava para sua mãe egípcia que o adotou, certo? Então, o que é mais marcante do início da história de Moisés? Moisés nem era nascido e já estava debaixo de uma sentença de morte. Porém, nem mesmo essa sentença de morte foi capaz de paralisar os planos que Deus tinha para Moisés e para o seu povo. Talvez, se eu e você não conhecêssemos a história de Moisés, nós acharíamos que foi um caso de sorte, né? Começou tudo com sorte na vida de Moisés. Mas nós já sabemos da história e sabemos também do plano de Deus. Eu estou usando a história de Moisés como exemplo, mas, como eu já comentei, na Bíblia existem inúmeras histórias improváveis, né? De pessoas que foram chamadas e capacitadas por Deus. Eu quero trazer também agora, junto com a história de Moisés, outros exemplos
e alguns atributos que diferenciaram essas pessoas. A primeira personagem que eu quero trazer é uma mulher, e a Bíblia descreve ela como inteligente e bonita. Mas, ao observar a história dela, eu quero destacar um atributo dessa mulher, que foi a sabedoria. A história é a história de Abigail. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, porém muito rude. Davi estava ali por perto das terras de Nabal e precisava de alimento para os seus homens. O que ele fez? Mandou que alguns homens fossem até Nabal, desse saudações a ele e pedisse que ele alimentasse seus homens. O que Nabal fez? Nabal simplesmente negou. Negou ajuda àqueles homens. E aquilo enfureceu o coração de Davi. Davi ficou furioso e sentenciou aquela família à morte. Olha aí, mais um cenário improvável e cercado de morte. Quando Abigail soube disso, o que ela fez? Ela começou a armar uma estratégia em favor da sua família. Ela usou a sabedoria. Ela mesma foi lá, preparou um banquete, juntou alguns homens e foi montada no jumentinho de encontro a Davi. Não só sabedoria, mas coragem também dessa mulher, né? Sabendo que ela já estava sentenciada à morte, que talvez Davi poderia aceitar seu pedido de desculpa, mas também não. E aí Abigail foi lá, com sua sabedoria, encontrou-se com Davi, conversou com Davi, expôs, pediu perdão. Ela carregou sobre si a culpa do marido ter sido mau e cruel com Davi. E Davi o perdoou. E aí, Abigail, ela não só livrou a sua família, como ela livrou a vida de Davi mesmo. Porque Davi ali, ele já era coroado rei. Aliás, ele já tinha uma promessa de rei. Imagine só como que ficaria para Davi carregar o sangue dessas pessoas inocentes. Talvez isso poderia manchar a honra de Davi. E aí Deus usa Abigail como um instrumento de sabedoria para salvar e livrar a sua família e até mesmo a vida de Davi, né? A carreira de Davi como rei. E aí o que o Senhor faz? Deus honra essa mulher e incrível que ela se torne esposa de Davi. O outro personagem é um personagem também muito conhecido, mas talvez pouco falado. Porque esse personagem, o maior atributo dele foi a fé. Ele não foi um grande herói da Bíblia, mas ele foi um grande exemplo de fé. E esse personagem é o ladrão da cruz. Ele vivia num cenário improvável e de morte. Mas no último instante de sua vida, ele agiu com fé e creu no Salvador. E ele ouviu do próprio Jesus que ainda naquele dia ele se encontraria com ele no reino. Olha que grande lição de alguém improvável, que as pessoas olhavam e falavam, esse daí não vale nada, é ladrão. Mas, perante a sua fé, Cristo o salvou, porque ele creu. Um outro personagem foi José. E o atributo de José são inúmeros, porém eu quero destacar o perdão. Por quê? A história de José já começa com ele no fundo do poço. Traído pelos seus irmãos, vendidos como escravo. Nós que conhecemos a história sabemos que ele teve um desfecho maravilhoso, né? Mesmo perante tanto sofrimento, Deus foi lá e mudou a sua história. Mas eu quero destacar que a primeira oportunidade que José teve, ele liberou perdão aos seus irmãos. Ele entendeu que tudo que ele passou, toda aquela situação, cooperou para o bem dele. Cooperou para, como a palavra diz, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo não foi barreira para que ele servisse como canal de bênção na vida da própria família. Então, dentro de um cenário de morte, de improvável, Deus foi lá e transformou a vida de José. Um outro personagem, eu quero destacar o atributo dessa personagem como coragem. E o nome dela é Raabe. Ela vivia também em um cenário de morte, porque ela vivia em Jericó.
e todos já ouviam falar que aquela cidade seria derrubada pelos israelitas, porque Deus tinha prometido para eles. E quando os homens foram lá, os homens de Deus, foram lá espiar a terra, olhar os muros, Raabe serviu como um canal de bênção. Ela escondeu aqueles homens contra os inimigos. E em troca, o que ela pediu? A salvação de sua família. Então, num cenário improvável e de morte, Raabe serviu como canal de bênção que salvou a sua família. E hoje a gente vê Raabe dentro da genealogia de Jesus. E por último, eu quero destacar a história de Moisés, né? O atributo de Moisés em sua história, que é a intimidade com Deus. Deus realizou grandes feitos através da vida de Moisés, né? Moisés estava perante o mar, Deus abriu o mar. Mas o mais glorioso é imaginar que Moisés, ele pôde ver um pouquinho da glória de Deus. Que foi tão grandioso, irmãos, tão grandioso, que Moisés precisava tampar o seu rosto, porque as pessoas tinham dificuldade de olhar para ele, porque ele refletia a glória de Deus. E tudo isso através da sua intimidade. E olhando assim um pouquinho dessas histórias da Bíblia, a gente vê grandes lições de pessoas que foram importantes na história, mas porque se posicionaram de alguma maneira. Um com fé, outro com coragem, outro através da intimidade com Deus, outro através da sabedoria, e Moisés através da sua intimidade com Deus. Mas quando nós olhamos aqui para o nosso meio, nós também vemos um monte de histórias improváveis. E a primeira história improvável que eu gosto de falar sempre é a minha, irmãos. Eu vou falar igual o Felipe, eu falo de mim. Quem olhava para o meu casamento via um cenário de morte, de fim. Era muito improvável para as pessoas que daria certo. As pessoas olhavam e falavam assim, eu acho que nem vale a pena insistir nisso. Já deu, vocês já tentaram o que tinha que tentar, acabou. Vocês vão ficar aí só sofrendo, fazer os filhos sofrer. Mas aí Deus usou um personagem na minha vida, que foi o meu esposo, que o maior atributo dele foi a fé. Foi lá, buscou pela família, e aí Deus veio e restaurou a nossa vida, restaurou o nosso casamento. E aí dentro de um cenário improvável e de morte, nós temos aí uma história de superação e de uma família que o Senhor restaurou. E aí eu amo ouvir os testemunhos dos irmãos da nossa igreja, de histórias, e aí eu quero pedir agora licença, porque eu quero contar 2 histórias aqui também improváveis, e que viviam um cenário de morte. A primeira, e eu coloquei aqui até no meu esboço, enquanto eu fazia esse esboço, me veio à memória a testemunha dos irmãos que eu congrego. Por exemplo, um casal que eu amo, que é a Cleo e o Wellington. Irmãos, o Wellington, ele vivia um cenário de morte. Era improvável, né, Wellington? As pessoas olhavam e falavam, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí Deus levanta uma mulher de coragem, de sabedoria, que vai lá e olha com olhos diferentes. E mostra para ele que tem solução, sim. E aí, assim como a Abigail, ela casou com ele também. Você está vendo como Deus é lindo? E aí, hoje, a gente tem o prazer de congregar com eles, né? De compartilhar o testemunho deles. E aí, tem um outro casal também. Que esse dia a gente teve um momento de comunhão. E aí, eu ouvi sobre a história, que é a história da Soninha e do Rogério. E a Soninha, ela compartilhou, porque o Rogério vivia no mesmo cenário. As pessoas olhavam, era uma história improvável, vivia na escravidão, um cenário de morte. As pessoas só esperavam chegar a notícia triste. E o grande atributo da Soninha, quando ela me contou a história dela, era justamente a intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque por diversas vezes ela pensava em desistir, né, Soninha? E aí Deus ia lá e falava diretamente com ela. Ela me falou, Aline, eu chegava na igreja pensando em desistir, Deus ia lá e falava comigo, e ela ouvia. E aí o Senhor foi lá e operou na vida dela, na vida do esposo dela, e aquele que era um cenário de morte, Deus transformou em vida, para a glória do nome dele. A transformação que Deus faz nos improváveis, se não for contada, fica difícil de ser imaginada, né? Sabe por quê?
Porque muitas vezes a gente pensa que é sobre nós, que é através da nossa capacidade, daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, ou talvez pelas pessoas que estão próximas a nós, né? Mas não são pelas nossas forças e nem pelo nosso querer, mas sim pelo querer de Deus. Mas ainda hoje, irmãos, diante de algumas situações, nós queremos nos limitar, achando que, como eu falei, que depende de nós as coisas, né? E aí vem o medo, a insegurança, que querem nos paralisar. Eu confesso que, olha, eu tremi hoje, eu tremi mesmo, porque eu falei, Senhor, eu não sei como expressar o que o Senhor quer falar para a sua igreja, eu sei a responsabilidade que é isso, mas aí eu falei, pastor, me socorre, e aí o Senhor vem e traz aquela calma e fala, não é sobre você, eu só quero te usar, eu só quero que você seja um canal de bênção para a minha igreja. E a história de Moisés é marcante porque Deus não mediu esforços para livrar o povo. Diante do mar, o improvável aconteceu, né? Era mais um cenário de suposta morte, e aí Deus vai lá e abre o mar, né? Provando mais uma vez que para o nosso Deus não há nada impossível, né? E aí a gente, em nossos momentos de crise, chega a pensar, Senhor, será que foi certo eu nascer? Né? Quem aqui já chegou a se questionar? Né, no momento de dificuldade, Senhor, será que não era melhor que eu nem tivesse nascido? E aí a gente para pensar e fala, poxa, que pensamento pequeno diante de um Deus tão grande, né? Você acha que o Deus que abriu o mar, que livrou o povo daquela maneira, errou ao nos criar? Errou em sonhar comigo e com você? Errou em escrever uma história para nós, um chamado? Não. A verdade é que nós colocamos nossas limitações acima da grandiosidade de Deus. E vivemos em crise procurando sentido para tudo. E um propósito para tudo. E aí, eu estava me lembrando, né? Quando a gente fala de chamado, de propósito. Logo que eu me converti, eu ouvia muito falar assim, qual é o seu chamado? E eu ficava, Senhor, qual que é o meu chamado? E eu ficava tão preocupada com aquilo, irmãos, tão preocupada, porque eu falava, eu não vou encontrar sentido na vida com Deus se eu não descobrir qual é o meu chamado. E aí eu cheguei a fazer até quiz, sabe? Quiz de perguntas e respostas, para ver se aquilo me direcionava a algo que Deus queria para a minha vida. Porque quando a gente pensa em chamado, a gente sempre pensa em coisa grande, né? A gente sempre pensa que vai vir aquela coisa glamourosa, que Deus vai fazer a gente subir em altares e falar com pessoas importantes. E muitas das vezes não é isso, irmão. O chamado ele é muito simples. O chamado é ir de pregar o evangelho para toda criatura. Claro que Deus, ele derrama talento sobre as nossas vidas. E aí tem aquele que ele consegue se destacar melhor ao falar em público, né? Ao ensinar, ao cantar, ao ministrar. Mas isso não nos limita a viver o nosso chamado, por mais simples que ele seja. Esse dia eu estava conversando com a minha amiga, e às vezes ela vai até ver isso, porque eu sempre compartilho com ela algumas ministrações. E ela, ai amiga, é maravilhoso pregar, mas olha, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Né? Eu falei, amiga, mas deixa Deus te usar onde você estiver. Que ela compartilhou que ela trabalha numa loja e chegou um rapaz alcoolizado e ela sentiu muita compaixão daquele rapaz. E aí a atitude dela foi falar de Jesus, moça, sai dessa vida, Jesus te ama. Eu falei, você está cumprindo o seu chamado, amiga. É na simplicidade que Deus fala. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa falar bonito, a gente precisa impressionar as pessoas, né? E a gente se limita, a gente deixa de fazer aquilo que de fato nós deveríamos fazer, que é pregar o evangelho, né? Que é espalhar o amor de Jesus por onde nós estivermos. E aí eu falei que Moisés, ele se destacou, assim como a nossa irmã Saninha, pela sua intimidade com Deus. Moisés, ele pôde ver a glória de Deus, assim como eu falei. Mas o Deus de Moisés,
para o Deus que nós servimos hoje mudou em alguma coisa? Não, porque o nosso Deus é imutável. E porque hoje a gente não consegue experimentar dessa glória, dessa maneira? E aí é o que eu quero falar, irmãos, porque nós nos limitamos na nossa intimidade com Deus. Nós deixamos de buscar a Ele de todo o coração. Eu estava ontem conversando com meu irmão, estava me lembrando, né? E até o Felipe compartilhou aqui dos tempos de monte, né? Teve uma experiência, eu sempre ouvia falar de experiências de monte. Meu sogro contava que ele chegava do monte cheio de faísca brilhando. Eu falava, eita Deus, mas amém, né? Ele falou. E aí um dia, eu e o Everaldo, a gente subiu no monte, era durante o dia, assim, à tardezinha. Nós subimos para o monte, fomos bem lá no meio desse monte do São Francisco e começamos a orar. A gente orava, viu, irmãos? Precisa voltar, viu, Everaldo? Aí oramos, clamamos, e aquela presença gostosa. E aí, irmãos, os matinhos do nosso lado não pegou fogo, mas eles estralavam como se estivesse queimando. Eu parei na hora, olhei para o Everaldo e falei, não, estou doida? Ele falou, não, amor. Então, olha que maravilhoso, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscá-lo, buscar em intimidade, buscar Ele de todo o nosso coração e desejar viver essas experiências maravilhosas, para que a gente possa contar para os jovens que vêm aí, Felipe. Não é verdade? Para que eles possam também viver, para que não fique só na história aqui, ó, da Bíblia, mas que sejam os nossos testemunhos. A verdade é que para eu e você vivermos histórias extraordinárias, nós precisamos viver como aquelas histórias da Bíblia, reconhecendo a nossa dependência em Deus e fazendo a nossa parte, de buscá-lo, sabe? De olhar para nós e falar assim, Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou conseguir. Amém? E aí, por que eu iniciei com o texto de Coríntios, né, antes de falar de Moisés? Porque é justamente isso que Deus faz, irmãos. Eu quero destacar o 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir o que nada, para reduzir a nada o que é. E isso fala sobre eu e você. Nossas histórias improváveis para o mundo, onde as pessoas olhavam e falavam, isso não dá em nada. E aí Deus vem, chama e fala assim, olha, eu vou te restaurar, eu vou te dar uma nova vida e eu vou mostrar para o mundo. Insignificante é aquele que se acha tudo. Aquele que deposita os seus esforços em conquistar coisas terrenas, em conquistar poderes terrenos, que diante de Deus não tem valor nenhum. E aí o Senhor confunde aquele que se diz sábio, usando aqueles que para o sábio é louco. Aqueles que dizem renunciar uma vida por um evangelho, crendo numa salvação eterna. Isso para o mundo é loucura. Mas só nós que nascemos de novo, temos uma vida, uma experiência com Deus, sabemos a verdade. Sabemos o que de fato tem valor. Né, o que de fato vem e transforma nossas vidas, muda as nossas histórias. E eu quero, irmãos, nessa noite, através dessa palavra, te encorajar a romper. Sabe, deixar de lado todos os pensamentos que te fazem pensar em desistir, em paralisar, ou até mesmo em se manter aí no seu cantinho, achando que você não tem importância, ou que você é alguém insignificante. O Senhor nos trouxe essa noite aqui para dizer que cada um de nós temos um valor para Ele. E é um valor grandioso, sabe por quê? Porque nós representamos o reino dEle aqui nessa terra. Em minha vida e na vida de cada um de vocês foi depositado um tesouro. E o Senhor deseja que a gente multiplique esse tesouro, para que nós possamos testemunhar do grande e maravilhoso
poder e amor do nosso Deus. Tem momentos na vida da gente que a gente pensa que Deus não olha para nós, ou que talvez Deus tenha perdido o controle da situação. E o que eu quero te afirmar é que Deus não perde o controle da situação. Que o controle de todas as coisas está em suas mãos. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós somos ansiosos. Nós desejamos que as coisas aconteçam da mesma forma que nós imaginamos na nossa cabeça. Porque a gente pensa que isso é que é o melhor para nós. A gente pensa que isso lá na frente pode trazer uma recompensa melhor para nós. Mas o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Ele não está preso ao tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E aí, se algo hoje, se de repente seu coração está aflito, preocupado com alguma situação, eu quero te convidar a depositar no altar do Senhor e confiar que o Senhor sabe o que é o melhor. Esses dias eu estava rodando lá, internet, celular, Instagram, e aí eu me deparei com um testemunho. Gente, um testemunho que eu acredito que a maioria já deve ter ouvido, mas que falou fortemente ao meu coração, de uma história improvável e de um cenário de morte. Esse testemunho é do jogador Neto da Chapecoense. Ele estava contando, né, que assim que aconteceu o acidente, que ele ficou lá internado em coma, né, algum tempo, e ele acordou, ele não se lembrava de nada. Ele não sabia de nada que tinha acontecido. Ele somente se viu numa cama de hospital e ele não podia nem saber ainda o que tinha acontecido. E ele olhou para o médico e falou assim: doutor, o que aconteceu? Eu me machuquei no jogo? Porque ele só se lembrava do jogo. Que eles tinham ganhado, que eles tinham pegado avião, que eles tinham sofrido acidente, ele não se lembrava. E aí ele falou assim: doutor, eu me machuquei no jogo? Aí o doutor falou: sim, se machucou. E aí ele falou que naquele momento ele se revoltou com Deus. Ele falou: Senhor, eu não acredito. Mais uma vez, no momento de decisão para o time, o Senhor me tira do jogo. Da outra vez, ele sofreu uma lesão na coluna. E aí ele precisou ser internado, passar por uma cirurgia. E ele precisou colocar uma placa de titânio no pescoço. E aí, quando ele teve consciência naquele momento, ele se lembrou dessa situação e falou assim: pô, mais uma vez, Deus, não é possível, né, que o Senhor está permitindo, não está permitindo que eu viva esse momento maravilhoso com a equipe, né, um momento de vitória. E aí, tudo bem. Aí ele falou que foi se recuperando, e aí ele já soube do acidente, né, soube dos seus colegas que tinham falecido, né, da tragédia que foi. E ele estava prestes a ter alta. E o médico chegou para ele e falou assim: olha, Neto, eu acredito no Deus que você serve. Eu acredito que você está aqui hoje é um milagre de Deus. Mas eu posso te falar uma coisa? O que foi o diferencial para que você não perdesse a vida naquele acidente foi justamente aquela placa de titânio que mobilizou o seu pescoço. Então, conforme as pancadas, a placa ela protegeu a cervical dele. Porque o médico falou que se de repente ele tivesse, né, não tivesse aquela placa, tivesse fraturado a cervical, ele morreria na hora. E aí, irmãos, o que isso nos leva a refletir? Tem situações que a gente vive, que a gente questiona Deus, fala: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Ele estava lá no momento decisivo para o time, e ele precisou ser retirado para passar por todo esse processo, um processo doloroso, né? O pastor fez cirurgia, não é doloroso? A gente tem que ficar ali de molho, deixa de fazer algumas coisas, deixa de fazer o que gosta, deixa de comer o que gosta, né? E aí, no momento, a gente não entende. Mas aí foi justamente quando, depois dele passar por algo maior, que ele foi ver que aquela cirurgia foi um cuidado de Deus na vida dele. Está entendendo? Que caminhar com Deus é sobre isso, irmãos. É sobre crer que mesmo aquilo que pareça ser ruim aos nossos olhos, são bons quando é o Senhor que permite as nossas vidas. Porque, como eu disse, nós enxergamos o agora. Mas o Senhor enxerga o improvável em nossas vidas. O Senhor transforma o cenário de morte
em vida. E o neto, como as histórias da Bíblia, é mais uma história improvável e cercada de morte. Bom, irmãos, é isso. Eu quero que, nesse momento, o Espírito Santo continue ministrando ao coração de vocês sobre isso. Que essa palavra venha como uma palavra de encorajamento, para que nós venhamos nos posicionar como amigos íntimos de Deus. Sabe, aquele momento de fraqueza, venhamos nos lembrar o Deus que nós servimos. Que nós venhamos também ser canal de bênção para que outras vidas recebam a vida, assim como nós recebemos. Para que histórias improváveis venham a nascer e para que cenários de morte sejam acabados através da vida em Cristo. Amém? Eu queria orar com a igreja, pedir para os irmãos se colocarem de pé. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu coração a Deus, agradeça a Ele por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor permitiu que nós estivéssemos na presença dEle, com saúde, às vezes até com dificuldade, com problemas, mas com esse encorajamento de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, eu quero te louvar, engrandecer o nome do Senhor, te agradecer, ó Deus, pelos testemunhos dessa noite, ó Pai, que eram testemunhos de morte, mas que o Senhor transformou em vida, ó Pai. Aquilo que para o mundo, Senhor, não tinha mais jeito, era improvável, ó Deus, dar em algo. O Senhor vem e restaurou, trouxe vida, reescreveu uma nova história, ó Pai. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha encorajar os nossos corações nessa noite, ó Pai, a nos mantermos firmes em Ti, Senhor, mesmo diante das dificuldades, ó Deus, crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai, que aquilo que aos nossos olhos, ó Deus, pareça ruim, nós venhamos confiar que é o melhor, ó Deus, do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos testemunhar da Tua glória, do Teu amor, da Tua majestade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. E as palmas louvem ao nosso Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Pode se assentar mais um segundo, já vamos encerrar. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Eu sou um improvável também, né? Deus nos deu alguns livramentos de morte e nos trouxe até aqui. Domingo mesmo vai estar o pastor que vai pregar aqui, foi uma das pessoas que Deus usou para me salvar, né? Tem um testemunho sobre isso. E eu tenho certeza que a maioria de nós éramos improváveis, né? Aos olhos do mundo, nós certamente somos improváveis, mas aos olhos de Deus, nós somos filhos, instrumentos para a glória dEle, amados, queridos, e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor, amém? Independente de qualquer coisa, nós precisamos olhar para o gigante que está à frente da gente, da nossa vida, dizendo a esse gigante que nós temos um Deus que é todo poderoso e que peleja por nós, que não será nós que iremos pelejar, como Davi mesmo, que era um improvável também, vai dizer para Golias, né? Você está vindo a mim com espada, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, né? O Senhor da guerra, é Ele que vai pelejar por mim. Eu só estou aqui para figurar, né? Aqui o protagonista é o nosso Deus, amém? Então, Deus abençoe a vida da nossa diaconisa Maline, nosso obreiro Felipe, que dirigiu, nossa irmã Ângela, que ministrou oferta, todos os diáconos, a igreja do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero lembrar novamente, amanhã nós teremos nossa consagração de homens. Convido você, homem, a estar aqui, fazer um desafio para com Deus. Faça um desafio para que o Senhor, para que você e eu tenhamos a nossa vida espiritual edificada nos pés do Senhor, para que a gente tenha mais relacionamento com o Senhor,
para que Deus nos use em áreas específicas aí, onde Deus tem nos levado, principalmente no meio da nossa família e parentela. Então, amanhã, se você puder, tire um tempo de consagração, vem em consagração. Se você não pode consagrar por conta de algum problema de saúde, diabetes, a gente sabe que tem gente que tem diabetes e não pode ficar muito tempo sem comer, então fique em paz. Mas você que pode, tira um tempo aí para consagrar, eu sei que você tem tirado durante a semana. Domingo também nós só estou repassando aqui, não é porque o Felipe não deu o recado direito, ele deu o recado, mas quanto mais a gente fala, a gente memoriza melhor. Então, lembrando que domingo nós começaremos a nossa campanha de oração, né? Os nossos 30 dias aí até o dia 27 de outubro, nós estaremos orando todos os dias. Então tem os grupos de homens, mulheres, jovens e teens estarão orando nesses dias específicos. Então os homens, por exemplo, começam no domingo. O pastor Reinaldo vai disparar a mensagem, aí vai convidar alguns homens para fazer essa oração. E aí você que, né, poxa, eu quero colocar uma oração lá no grupo de 1 minuto e meio, compartilhe a tua oração, para que a igreja, né, ouça, ore junto, lá vai ser importante aí, para que nós possamos nos apoiar uns nos outros, orando uns pelos outros, caminhando uns pelos outros. A Aline falou uma coisa aqui que marcou bastante, eu creio que marcou o teu coração também. Como que a gente pode contar testemunhos, né, ou pelo menos os testemunhos que ela falou aqui, que ela citou, foram porque a gente ouviu vocês contar, porque a gente caminhou um pouco com vocês e conheceu. Então isso que é relacionamento. A gente aprende a ter relacionamento e conhece quando a gente anda junto. E aí, quando você conta, a gente tem essa liberdade para contar, e isso edifica a fé uns dos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus por mais uma noite. Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre. Palavra abençoada que o Senhor confiou a tua filha e veio como uma flecha nos nossos corações dessa noite. Nós não somos o protagonista da nossa história, mas é o Senhor, Pai, quem dirige os nossos passos. Assim como o texto lido nessa noite em Coríntios fala que tudo isso o Senhor permite para que nós não nos vangloriemos dos acontecimentos que vêm sobre a nossa vida. Porque às vezes nós somos tentados a pensar que o que fazemos, o que temos e o que conquistamos foi tão somente por meio da nossa capacidade, do nosso intelecto, do nosso esforço. Isso nós aprendemos lá fora, no mundo. Mas aqui nós aprendemos que nós precisamos nos despojar e confiar tão somente no Senhor. Porque o Senhor faz o homem tirado do montouro e o Senhor coloca em lugares de destaque, mas é para a glória do Senhor. O Senhor transforma servos em príncipes, em reis, em princesas, mas é para a glória do Senhor. Assim como o Senhor pega pessoas de alto escalão e coloca como servo também. Não é para os humilhar, mas para que nós possamos entender que tudo advém do Senhor. E se o Senhor não fosse sobre a nossa vida, certamente nós poderíamos ter as maiores riquezas do mundo, mas de nada adiantaria. Então que nessa noite, Pai, essa palavra fique cravada na nossa mente. Que ela fique lá, Senhor. E que nós possamos revolvê-la em todo o tempo, quando nós acharmos que somos mais que o nosso irmão, somos melhor que o outro, somos melhores. Não, nós não somos. Mas que também nós temos, Pai, uma incumbência de pregar o Teu Evangelho, de levar a Tua Palavra, de restaurar os cativos, restaurar os que estão perdidos, assim como nós estávamos um dia, assim como nós somos alcançados, nós também precisamos levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam ser alcançados. E a palavra do Senhor, é ela quem vai transformar, é o Teu Espírito Santo quem vai convencer. Nós vamos fazer a nossa parte.
cada qual o seu dom, cada qual a sua vontade, mas o Senhor usa a todos de uma maneira especial, porque nós fazemos parte de um corpo. Não há ninguém melhor que o outro, não há ninguém maior que o outro, mas como foi dito também aqui nessa noite, nós somos chamados a servir uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, porque o Senhor deu este exemplo. Nos leva para casa, ó Pai, hoje, guardado debaixo da Tua destra, nos dê uma noite abençoada, e que amanhã, Senhor, nós possamos mais uma vez aqui neste lugar, sermos cheios, sermos transformados, mais um tiquinho, para a glória e louvor do nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos transformar, eu sei que o Senhor quer nos moldar, porque o Senhor nos ama, e o Pai que ama o Teu Filho, quer o bem do Teu Filho, por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê diz: amém. Diga para essa pessoa que está do teu lado: eu era o improvável, mas Jesus me salvou. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us